Olá, caros alunos. Vamos mais uma vez, finalizando agora, tá? Nossa rodada de devolutivas, de explicações do questionário que vocês responderam no último dia 21 de maio, certo? Agora, fazendo a explanação, né, das 5 questões de sociologia que vocês responderam lá no questionário, tá bom? Da mesma forma como na geografia e na filosofia, eu trouxe aqui para vocês o tema, né, das 5 questões que eu trouxe para vocês, que no caso é a democracia. Há muito o que se falar, há muito o que se exemplificar e há muito o que se relacionar, né, principalmente em se tratando de democracia brasileira, né, os tempos que nós estamos vivendo aí, o caos que tornou-se a democracia no nosso país, sobretudo de 2016 para cá, né? Muita coisa, acho que a história vai precisar de muita justificativa para as gerações futuras, né? Mas enfim, em se tratando de democracia, a gente não se restringe à democracia brasileira, mas à democracia de uma forma geral, tá? Então eu trouxe aqui, inclusive, o conceito de democracia moderna, né? A gente entender, inclusive, por que que alguns países essa democracia ela é tão aplicada, né? Digamos assim, ela não passa por grandes problemas, por que que em outros existe ainda regimes ditatoriais, regimes tiranos, que a gente pode dizer assim, principalmente se a gente for compreender os países do Oriente Médio, por exemplo, né, que existe uma rigidez política muito grande, que democracia em alguns deles é algo fantasioso, algo que de repente possa não é algo longe da realidade deles. E eu trouxe também o mapa conceitual, né? Que fica mais fácil de você compreender o conteúdo e trouxe um videozinho, tá? E aí eu já, na primeira questão, eu trago para vocês aí uma questão do Enem, certo? E nessa questão ele faz o que a gente se relacione o conceito de democracia, né, de um povo, de uma nação, ao conceito de liberdade, né? E aí ele coloca aí como sendo o conceito de liberdade, né, principalmente liberdade política, como sendo aquilo que você queira fazer a bel prazer, ou seja, aquilo que você julgue como dentro de uma democracia, né, a sua liberdade política, aquilo que você queira fazer. Só que a gente compreende que essa democracia política, ela passa por uma determinada, existem as leis que vão limitar, né, que vão gerir aquela sociedade, fazendo com que a gente entenda que dentro de uma democracia, o que é que pode e o que é que não pode, né, o que é que a lei permite, o que é que a lei não permite, o que é lícito, o que não é lícito. Então a gente coloca aqui, o que vai nos responder é a letra D, onde o livre-arbítrio do cidadão, dentro de uma democracia, é a relação daquilo que é proibido, desde que ele esteja ciente das suas consequências. Ou seja, dentro de um sistema democrático, por exemplo, você entende que se você atentar para algum governante, seja de que forma for, você está infringindo a lei, você está indo contra essa lei. Então, embora você tenha vontade, dentro de um sistema democrático, de fazer aquele ato, mas a lei vai te restringir, tá? Então, é preciso ter consciência daquilo que a lei permite com que eu faça e das consequências que eu precise arcar, caso ela aconteça. Então, o entender responde claramente essa primeira questão. A segunda, deixa eu dar o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu trago o conceito de despotismo, tá? Onde nós temos aí uma tirinha da Mafalda, né? Uma Mafalda e seus amiguinhos, é onde eles chegam em uma enfermaria, né? Um local de vacinação, e ela diz: viemos nos vacinar contra o despotismo. Vamos entender primeiro do que se trata, ela usa o termo vacina entre aspas, para a gente entender o que é o despotismo. É uma forma de governo, né, onde esse governo ele vai ser executado por uma única pessoa, certo? Que no caso, um único governante, de uma forma isolada, de uma forma arbitrária, né? E aí, muitas vezes, ele vai caracterizar como ditadura, ele vai se caracterizar como tirania em opressão à sociedade de uma forma como um todo. Então, a Mafalda, como uma personagem bastante crítica, bastante irônica, né, de origem argentina, ela é muito usada em questões assim, vocês vão encontrar bastante em Enem, vestibulares, as críticas dela. E aí ela se coloca, dentro de um contexto democrático, não cabe despotismo, não cabe uma única pessoa gerenciar, né, fazer o gerenciamento dentro de um governo todo. E aí qual era o objetivo? É simplesmente de combater a distribuição equilibrada de poder. Por isso que existe o presidente da república, existem os governadores, existem os prefeitos, existem os representantes de uma forma mais afunilada. Por quê? Porque uma pessoa só não já daria conta para
gerenciar para governar um país, por exemplo, como o Brasil, né, de dimensões geográficas muito grandes. Então, a finalidade da crítica dela, a vacina contra o despotismo, é justamente para combater a distribuição equilibrada de poder, ou seja, é impedir que uma única pessoa, de forma tirana, de forma ditatorial, acabe por simplesmente, em seu livre-arbítrio, gerenciar um determinado governo, certo? A terceira questão aqui eu trago outra questãozinha do Enem, no caso aqui ele vai falar sobre a função da televisão. A gente pode até colocar como uma função dentro de um contexto social e cultural que a televisão teve, né? No caso aqui para o Brasil. A gente sabe que a televisão ela veio se expandir, cadê onde é que cita bem aqui? Principalmente na década de 50, certo? Onde ela trouxe para os lares brasileiros, ela trouxe novela, que até então era acompanhada pelo rádio, ela trouxe imagens, ela trouxe propaganda, ela trouxe anúncio, certo? Ela trouxe filmes para que as pessoas tivessem como forma de lazer, né? Que muitas vezes é colocada até como forma de alienação, dependendo daquilo que se assiste, que se vincula, né? Como meio de comunicação. Ela acabou por, tá aqui, a década de 50, como eu tinha falado, né? Ela se expandiu no Brasil nesse sentido, né? E aí o que é que a gente pode colocar? Se eu relaciono, por exemplo, alguns pontos da história, né, sobretudo a história política do nosso Brasil, que a TV trouxe para dentro dessas casas, né? O que é que a função da imprensa, lógico, a função do marketing, da propaganda, trouxe através daquele aparelho para dentro dos lares brasileiros o que? Se eu considero, por exemplo, os aspectos políticos. Revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. Até então, até 1950, 1960, como as pessoas não tinham, era muito comum de uma única pessoa na rua possuir um aparelho de televisão. Então, ou seja, é uma quantidade menor de pessoas que tinham acesso àquilo. E aí, com o passar do tempo, lógico, a gente veio principalmente da década de 90 para cá, onde houve o fenômeno da globalização, então cada vez mais lares tiveram televisões, né, aparelhos de televisão. Então hoje a gente tem uma residência onde cada residência tem uma média de 2 aparelhos por casa, né? Então essa televisão ela trouxe o lazer, ela trouxe a propaganda, mas ela trouxe também através dos telejornais esses casos de corrupção e outras características da nossa política, tá bom? Na quarta questão, ele traz aí, ó, deixa eu dar o zoom para vocês, um trecho da música Mulheres de Atenas, tá? Mulheres de Atenas é um trecho de uma música do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. E aí ele traz exatamente o trecho em que diz: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Meninas, não sejam mulheres de Atenas, tá? E aí é justamente o que, quando eu digo não sejam mulheres de Atenas, é porque o que é que esse trecho está querendo dizer? Que há a função da mulher dentro do seu rebaixamento de status social frente aos homens. Na Grécia, na polis, no surgimento das primeiras cidades, inclusive Atenas, tinha muito a ideia do homem, né, do macho, de ser de estar sempre à frente. E as mulheres elas se limitavam àquela condição, né, inferior, de casa, de procriação. Então, por isso é que quando eu digo meninas não sejam mulheres de Atenas, é de fato nesse sentido, né? Onde ele coloca a mulher na situação. Isso na Grécia Antiga, mas se a gente colocar para esse contexto atual, acho que pouca coisa mudou, né? De lá para cá. E é de fato a condição da mulher em termos de rebaixamento da figura de inferiorização em relação a figura do homem, tá bom? E por fim, eu trago aqui para vocês a postura de Aristóteles, o ponto de vista de Aristóteles sobre a democracia, que é o que vai dizer que, para ele, combinar as qualidades de muitos e neutralizar os seus defeitos. Qual é a finalidade de ouvir muitas pessoas? Qual é a finalidade de juntar várias cabeças pensantes? É justamente disso, de unir as qualidades dessas pessoas e tentar neutralizar, tentar amenizar ou tentar não dar tanta ênfase aos seus defeitos, assim para que uma democracia aconteça de uma forma satisfatória, tá bom? Então, a explanação das 5 questões referentes ao último questionário que vocês responderam, tá? O tema dessa vez foi democracia. Espero que vocês façam a relação disso com o que vocês marcaram no questionário e até a próxima.